E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho, pedir para que vocês, antes de começar o vídeo, se inscreverem aqui no canal. O pessoal esquece, né? O pessoal vai assistindo, acaba, passa para outro vídeo, e aí faz, eita, não me inscrevi. Se inscreve aqui no canal, estamos chegando a 300 mil inscritos, e preciso da ajuda de vocês para isso. Valeu, gente? E rola a vinheta. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Amigos do Cangaço na Literatura, estamos hoje em Vila Entremontes. Fantástico, um silêncio maravilhoso, aqui dá uma calma, traz uma paz de espírito maravilhoso, lugar lindo aqui, rio maravilhoso aqui. É isso mesmo. Aí o que é que acontece? Ah, o antigo correio, aqui. Não sei nem se funciona mais. Eu mandei alguns livros pra cá. Quero mandar um abraço pra minha amiga Carla. Carla aqui, eu mandei livro aqui pra ela. Olha que lugar. Vamos pra aqui, quero ler um texto pra vocês. Opa! Ó, pé de melancia. Nem pra ter uma melancia, né? Rapaz, mostra, vou ver o que é um pé de melancia. Porque o povo pensa que melancia dá em coisa, né? Dá no supermercado, já nasce no supermercado. Ó, no livro Sila, Memórias de Guerra e Paz, Hilda Ribeiro de Souza, Sila. Livro muito importante, porque aqui realmente são as memórias dela, da cangaceira Sila. E ó, para quem reconhece a história do cangaço, ó, Sila cangaceira que sobreviveu à grota, olha, tá bem autografada. Sila em 95. Ela escreve, eu vou deixar bem claro aqui, o Angico fica do outro lado, no caso a grota do Angico, não exatamente aqui, mas dali dá pra ver, olha lá a estradinha, menino, dá vendo a estrada? Aí eu acho que não vai dar pra ver a estrada, deixa eu ver, ó. Se ligou? A estrada que desce para ir lá para a grota, que aí desce pros restaurantes e antes sobe. E de lá dá para ver a torre da igreja, lembra? Quando você vem de lá dá para ver as torres aqui da igreja de Entremontes. E Sila conta em detalhes o que aconteceu depois ali no coito de Angico, entre o coito de Angico e depois do coito de Angico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Quando ela cita pela primeira vez Angico. Essa eu queria ler para vocês. Ó. Continuamos a andar em direção a Angico. Caminhamos a pé pelo mato, muitas vezes com sede ou fome. Matavam caça, assavam e comiam. Às vezes um bode aparecia e fazia uma fogueira. Matava o bode e comiam assado. Quando passávamos perto de um riacho, apanhávamos água, que desce por 2 dias e seguíamos caminho afora. Num desses dias encontramos um senhor que nos levou até sua casa, encheu nossos bornais com farinha, carne de sol e rapadura, era a que tinha em casa. Isso o bando de Zé Sereno, não era o bando de Lampião completo não, só o bando de Zé Sereno que estava indo em direção à grota. Veja, isso aqui é fantástico, esse depoimento. Às vezes quando a fome começava, me lembrava da comida de minha casa, aqui em Poço Redondo, né, que era daqui de Poço. Isso aqui é Poço Redondo, aqui, esse outro lado aqui, né? Terra de Sila. Tinha muita vontade de poder comer numa mesa forrada, com comidas bem feitas e gostosas. Tinha saudade da minha cama, do meu colchão, do meu quarto, pois há 2 anos só se dormia no chão forrado com cobertor, né? Sem cobertor, no caso. O nosso abrigo era a tolda, cuja cobertura era de cetim. As barracas eram baixas para dificultar a visão das volantes. A lona era usada para cobrir as armas e munição.
A máquina de costura era enrolada numa lona e guardada num caixão pequeno. A máquina era de mão. A gente deixava no coito ou embaixo de uma pedra. De volta ao coito já sabíamos onde encontrar. No coito de Angico. Paramos à margem do São Francisco. Tinha uma casinha rodeada de cajueiros. Aparece um rapaz e disse: eu sou Pedro de Cândido. Nós estamos aqui entre irmãos. José perguntou: você sabe onde está Lampião? E ele respondeu: vou deixar vocês lá. Quem ficou atrás tratou de apagar o rastro. Fomos subindo o serrote dentro das juremas, muito cheio de grutas. Era um lugar de difícil acesso. Só ia lá quem soubesse. Era um verdadeiro esconderijo. Demoramos aproximadamente 1 hora para chegar lá. Terminamos finalmente essa grande viagem. Fiquei radiante pela chegada. Sabia que ia descansar uns dias. Lampião nos recebeu. José foi conversar com Lampião. Admirou-se pela posição do coito. Só havia uma entrada. José, preocupado, disse: aqui não tem para onde correr. Lampião respondeu: aqui estamos seguros. O coiteiro é de muita confiança. Ninguém vai descobrir que estamos aqui. Realmente, ele estava muito seguro de si. Outra, não só tinha uma entrada, talvez foi só uma entrada, que seria a entrada do rio, que Zé Sereno viu, porque foi por aí onde ele chegou, através ali da região, da casa de coisa, da família de Pedro, de Cândido. Aí o que é que acontece? Lampião já estava há 3 dias no coito. O coiteiro trouxe alimentos, né, frutas, carnes, cereais. José, sempre inseguro no coito, lembrava Lampião que dizia, que Corisco dizia: coito de uma entrada só é cova de defunto. Lampião mostrava-se cansado, estava chateado por ter se desentendido com Maria. Jantamos e rezamos, e cada qual foi para a sua tolda dormir. Alguns ainda conversavam. O lugar era muito esquisito, era uma gruta. Na verdade não era uma gruta, era uma grota. Porque gruta seria uma caverna fechada, e grota é as ribanceiras de um rio. O silêncio total daquele lugar era o mais do que triste, era tenebroso. A gruta era muito escura. Às 5 horas tudo já tinha escurecido e não acendíamos as lamparinas, né, para não chamar atenção. Porém, pela manhã tudo parecia mais alegre, a convivência com todos era boa e até divertida. José era um sobrinho de Lampião, que acabara de entrar no cangaço. Lampião me pediu que costurasse uma roupa para José. Comecei a costurar, ela e acabou. Lampião pediu a Pedro de Cândido que fosse comprar ali em Piranha. Chegando em Piranhas, Pedro notou que havia algo diferente. Os macacos estavam seguindo ele. Ele saiu e não comprou a linha. Despistou, seguiu para outra parte da cidade. Era dia de feira. Pedro, no entanto, não voltou mais ao coito. José, achando estranho o que acontecera, disse a Lampião: estou achando esquisito, porque Pedro não voltou, nem mandou dizer nada. Aí Zé disse: vamos esperar até amanhã, disse Lampião. E nada de Pedro. O dia amanheceu, Lampião estava calado. Parecia adivinhar algo, mas não revelava. José estranhou porque Lampião estava muito parado. Lampião tinha percebido frutas que o coiteiro deixara no dia anterior. Entre as frutas havia uma melancia. Como ele sabia que eu gosto muito e que a melancia não dava para todos, chamou a mim, José e Maria e fomos comê-la. Já era tardinha. Maria me chamou para ficarmos sentados no serrote. Subimos, ela queria fumar. Quando estávamos lá, Maria comentava que já estava cansada daquela vida, sem sossego, sem segurança, e dizia: mas tenho medo de enfrentar, não tem outro jeito, e adiantou: Sila, se a força alagoana me pegar, não vai fazer nada comigo. Eu retruquei: confio mais na força sergipana. Olhando para dentro do mato, vi uma luzinha que acendia e apagava. Disse a Maria: Maria, estou vendo uma luzinha no mato, que parece uma lanterna. Maria disse: é vagalume, não é lanterna, Sila. Aqui é um coito muito seguro, o coiteiro é de muita confiança. Não sabia ela que estava se aproximando da hora da desgraça, como eu também nada sabia. Voltamos para rezar e dormir, não falei nada a José sobre a luzinha. Talvez se tivesse falado, teria evitado a grande desgraça. Isso já no dia 27. Dia 28 de julho de 1938, dia da tragédia. Às 5 da manhã, José acordou, perguntou se eu não ia me levantar. Respondi que estava com sono. Ia demorar um pouco. José desceu até o riacho. Perguntou a Vila Nova se já havia feito café. Vila Nova chamou Amoroso. Ambos desceram para buscar água para o café. A esta altura os macacos já estavam posicionados. Ouviu-se o primeiro tiro. Atiraram em Amoroso. Amoroso correu. Muita gente acha que Amoroso recebeu o tiro. Ele chegou a ser baleado, mas ele não morreu. Ele conseguiu fugir. Ele mostrou inclusive até a marca no bornal dele. Quando escutei o primeiro tiro, levantei e me peguei os bornais. Saí descalça.
correndo procurando me livrar das balas, saindo do coito e entrando no mato. Não se via nada, com a fumaça das balas, não dava para ver nada, era tiro demais. Consegui ficar atrás de uma pedra, saí me arrastando para descer o serrote. Enedina vinha atrás de mim. Um tiro pegou a cabeça dela e estourou seus miolos, que ainda pregaram em minha roupa. Eu saí me livrando com criança de Dulce, vocês lembram? Eles deram outra rajada de metralhadora, corríamos eu e criança. Candeeiro caiu ao meu lado, baleado. Eu disse à criança que Candeeiro havia sido baleado, e realmente ele foi baleado no braço. Saí arrastando o fuzil dele, criança e ponto fino arrastaram Candeeiro. Esse ponto fino é outro, não é o irmão do Lampião não, o irmão do Lampião é outro. Arrastaram Candeeiro, ele estava com ferimento leve e ainda conseguia andar. Saímos fora do tiroteio. Para lá o fogo era cerrado, era triste, pois dava para avaliar que todos que lá estavam tinham morrido. Os macacos, já que eles estavam lá na frente, eles não sabiam quem tinha sobrevivido. Os macacos com as armas, Zé Bezerra com a metralhadora, queimava tudo. Já estávamos bem afastados, eu, Dulce, Candeeiro e criança. Acho que só escapou nós, disse criança. Num dado momento, escutaram a descarga do parabelo. Pá! Criança respondeu avisando que era Zé Sereno que tinha dado o aviso. Zé Sereno veio à nossa procura, foi chegando e dizendo que no coito foram mortos Lampião, Maria Bonita, quinta-feira, Luiz Pedro Mergulhão, que era meu irmão, Sabonete Amoroso e outros. Ao todo morreram 11. Luiz Pedro já estava fora, porém lembrou-se que tinha feito um trato com Lampião, que é aquela história, né? Um dos dois, quando morresse, o 8 era para morrer junto, por isso ele voltou e foi morto. Isso é o que Sila acha. Isso foi um ato de bravura que eu nunca posso esquecer. De longe, escutava-se os gritos do soldado que com muita euforia dizia: matamos Lampião, o cangaço acabou. Ficamos todos juntos, ninguém falava, uma tristeza, uma angústia invadiu a nossa alma. Lampião, o grande chefe, amigo e pai do cangaço, estava morto. Era uma nostalgia, uma dor sem limites. Ninguém avaliava o respeito, a dedicação no meio em que vivíamos. Era muito bonito, não havia falsidade no bando, era uma amizade leal e justa. Lampião conquistou a todos com seu poder de inteligência e capacidade. Todos aqueles que o seguiram naquela vida árdua, na predestinação que lhe foi imposta por uma sociedade vil sem justiça. A falta de justiça foi o que levou Lampião à revolta, tornando-se um justiceiro. Gente, isso aqui é a visão da cangaceira Sila após os acontecimentos, isso que ela passou, sentiu e ela estava lá. Tratar Sila como uma mentirosa ou como uma pessoa que nunca foi cangaceira ou que não estava lá, só mostra o quanto as pessoas que espalham isso não têm o mínimo de conhecimento sobre o cangaço. Ah, porque você está lendo o livro aqui, eu estou lendo um livro. Eu tenho a informação, já li esse livro aqui 3, 4 vezes, já assisti as entrevistas dela, já cruzei informações. E é sobre esse cruzamento de informações que eu vou dar uma dica a quem estuda principalmente a Grota do Angico. Não se pode analisar a grota na visão apenas de João Bezerra, ou na visão de Melquiades da Rocha, por exemplo, ou que esteve lá dias depois, ou na visão de Zé Sereno, ou na visão de qualquer outro. Ou seja, você tinha quase 50 cangaceiros na grota, você tinha quase 50... Meu Deus... Você tinha 50 soldados indo, você tinha coiteiro, tinha Durval, tinha Pedro. Então, você tem, vamos colocar 100 pessoas estavam lá. Então, são 100 visões diferentes. O que Sila viu e contou não é o que Amoroso viu e contou. Não é o que Aniceto viu e contou. Não é o que Sandes viu e contou. Então, o estudo da grota, do caso Grota do Angico, é um estudo de caso, onde você tem que pegar a visão de cada um, cruzar suas informações, chegar a uma conclusão. Porque o que um viu, o outro não viu. Aí um diz, eu vi Candeeiro ser baleado. Aí o outro diz, eu não vi Candeeiro ser baleado. Aí você diz, então ele não foi baleado. Mas um viu e outro não viu. Você cruza a informação com quem? Com o próprio Candeeiro contando que foi baleado. Aí você tira a sua conclusão. Não é que quem disse que não viu ele ser baleado, ele está mentindo. É apenas deixando claro que não viu. Pior é simplesmente não ter visto, ouvir falar e quando for ser entrevistado dizer: eu vi de longe, o cara recebeu um tiro no braço. Até nas fotos das entregas dá para ver, inclusive, ele com o braço
torto, recém-baleado. Eu vou colocar na tela e vocês vão ver acompanhando. Então assim, muito bom vir aqui, praticamente um lugar emblemático da história do cangaço. Nós já gravamos muitos vídeos lá na grota, poucos vídeos aqui, que é o outro lado da moeda. Eles atravessaram praticamente nesse trecho aqui, que eles praticamente atravessaram. Tem um vídeo de Joca Bernardo contando que antes de atravessarem, disseram que eles estavam aí no coito, mas simplesmente de forma inocente, sem saber que seriam entregues, né, daquele caso todo que nós já contamos e recontamos, mas no ponto de vista da Sila nós não temos contado. O que eu vou fazer aqui no canal? Eu vou em busca da visão de cada um. Eu quero saber o que foi que Zé Sereno falou sobre o que aconteceu com ele, o que João Bezerra falou sobre a grota, o acontecimento da grota. Por exemplo, eu vou gravar ainda hoje a visão de João Bezerra. Eu gravei a visão de Sila e a visão de João Bezerra. Infelizmente, ou felizmente, não sei, do ponto de vista, você tem Lampião e Maria Bonita. Se os dois tivessem sobrevividos, nós teríamos agora a visão de Lampião e Maria Bonita do caso. E os outros que sobreviveram daquele caso do Angico, nós teríamos hoje muitos livros e mais histórias para serem contadas. Então assim, obrigado aí por ter paciência e ouvir a gente, né? Obrigado mesmo, valeu. E esse é o cangaço na literatura, às margens do Velho Chico, né? Lindo. É diversão, valeu, corta.